maior libertação em massa que aconteceu no Velho Testamento, porque a segunda maior libertação em massa aconteceu na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus destronou todo principado e toda potestade. Êxodo capítulo 20, nós estamos numa campanha ministerial em todas as igrejas Missão Mundial Servo, com o tema Deus fala comigo. Eu creio que Deus irá falar com você nessa noite, amém? Êxodo, segundo livro da Bíblia, 20, capítulo 20. Quantos encontraram? Diz amém. Vamos ler o verso 18. Êxodo, capítulo 20, verso 18. Diz assim a palavra de Deus. Se você não tem Bíblia, ouça o que diz a palavra de Deus. Êxodo 20, verso 18 diz: E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o barulho da trombeta e o monte fumegando. E quando o povo viu isso, apartou-se e ficou de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, mas não permita que Deus fale conosco, para que não morramos. Diga amém por isso. Feche os teus olhos, curve sua cabeça e repita essa oração. Diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Ministra o meu coração, repreenda todo cansaço, todo espírito que tenta impedir de eu ouvir a tua palavra. É o que eu oro e desde já te agradeço em nome de Jesus. E os que creem diz amém. Glória a Deus. Levante sua cabeça, olhe para mim, queridos. A campanha Deus fala comigo. Semana passada nós ministramos sobre Jesus chega para os seus discípulos e dizem a ele: olha, vai buscar um jumentinho, e dizem: eu preciso dele. Jesus disse que precisava de um jumento, e Jesus usa um jumento para entrar em Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus. Olha que situação interessante, Jesus chegar a dizer que precisa de um jumento, e Deus, ele chega a dizer que precisa de mim e de você. Diga amém por isso. Diga: Deus precisa de mim. Deus precisa de você, sim ou não? Ele diz que precisa, mas ele não, no plano dele ele colocou a gente. Mas se a gente for entender, Deus, ele não depende de mim e você, é ou não é? Deus não depende da gente. Deus, ele é Deus sem a gente, sim ou não? Sim. Aí Jesus chega a dizer: eu preciso de um jumento. Ele precisava de um jumento? Ele precisava para entrar, mas não dependia do jumento. E nós tivemos semana passada essa consciência que por mais que Deus diga que precisa da gente, a gente também precisa ter essa consciência que é a gente que precisa de Deus, amém? É você que precisa de Deus. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter uma saúde maravilhosa, você pode ter uma beleza extraordinária, e você pode dizer: eu não preciso de Deus. Mas você precisa de Deus, nem que seja para resolver o problema que o homem ainda não e nem vai conseguir resolver, o problema da morte. O homem não conseguiu resolver o problema da morte, só Deus. Diga glória a Deus por isso. Jesus resolveu o problema da morte, vencendo a morte, e só Ele é que pode nos dar a vida eterna, amém? Então nós precisamos de Deus, porque não só aqui nessa terra, mas por toda a eternidade nós vamos precisar dEle. E o texto que nós lemos, fala que, você for ler Êxodo capítulo 19, você vai ver que Deus, ele manda Moisés falar com o povo, para o povo se preparar. Deus diz: Moisés, manda o povo se preparar, porque eu vou falar com eles. Deus só falava com Moisés, e agora Deus decide falar com o povo. Então Deus manda o povo se preparar, porque Deus ia ter um encontro com ele. E ter um encontro com Deus é algo maravilhoso. Diga glória a Deus por isso. Quantos aqui já tiveram um encontro com Deus? Não levanta a mão, fica só com você. Você já teve um encontro com Deus? Um encontro com o Senhor. Um encontro com Deus é algo extraordinário. Você veio aqui nessa noite porque você veio ter um encontro com Deus, amém? Quando nós viemos à casa de Deus é porque nós viemos ter um encontro com Deus. Eu não estou dizendo de você muitas vezes ver Deus face a face, mas eu estou falando de você encontrar a presença dEle, de encontrar Ele, de ouvir a voz dEle. Ter um encontro com Deus é algo extraordinário. E quando você vai ao encontro com Deus, o mais extraordinário ainda é que Deus já vem ao seu encontro. Quando você diz assim: eu vou encontrar Deus,
ele já veio ao seu encontro. Quando Zaqueu disse, eu vou ver Jesus, Jesus já tinha visto ele. Quando o filho pródigo disse, eu vou voltar para casa, o pai já estava esperando ele. Olha que coisa extraordinária, querido. Quando você se move para se encontrar com Deus, Deus já vem correndo ao seu encontro, amém? Deus deseja se encontrar comigo e com você. Esse é o desejo de Deus. Jesus diz, eu vim buscar e salvar o perdido. Ele diz, eu vim ao encontro dos perdidos. Eu vim ao encontro dos pecadores. Ele veio ao nosso encontro. Então o desejo de Deus é de que nós venhamos ter um encontro com Ele. E todo encontro com Deus, Ele sempre vai mudar a nossa vida. Por que muitas pessoas estão na igreja e ainda não mudaram de vida? Porque ainda não tiveram um encontro com Deus. Porque não tem como você ter um encontro com Deus e continuar a mesma pessoa. Não tem como eu ter um encontro com Deus e continuar a mesma pessoa. Quando Zaqueu tem um encontro com Deus, ele mudou. Quando nós temos um encontro com Deus, a nossa vida vai mudar. O nosso caminhar vai mudar. O nosso jeito de falar vai mudar. O nosso jeito de pensar vai mudar. Você vai ver na Bíblia que quando Jacó tem um encontro com Deus, no Val de Jaboque, a Bíblia diz que Deus ali toca nele, o anjo toca nele, trava uma guerra, uma luta. E quando ele sai daquele encontro com Deus, ele sai com o seu nome mudado e com a sua maneira de andar diferenciada. De Jacó, ele passou a se chamar Israel. E agora também ele começa a andar, porque o anjo tocou na sua coxa, ele começa a andar mancando. O seu caminhar mudou. Se você tiver um encontro com Deus e o seu caminhar ainda não mudou, você não teve um encontro com Deus. Nós precisamos entender isso, querido. Agora, bispo, onde é que Deus está para que eu possa encontrar Ele? Deus está em todos os lugares. Diga comigo, diga, Deus está em todos os lugares. Deus está lá na festa onde o povo está ali festejando, sim ou não? Sim. Deus está aqui nessa noite? Sim. E as pessoas que estão lá na festa, eles vão encontrar Deus, sim ou não? Não. E você que está aqui nessa noite, você vai encontrar Deus, sim ou não? Mas se Deus está aqui, Deus está lá, por que eles não vão encontrar a Deus? Porque Deus, Ele só se encontra quando se busca. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Se você estiver no meio do mato, mas aqui não tem igreja, mas Deus está lá. E se você buscar Deus, Ele vai se revelar para você. Ele diz, buscar enquanto se pode achar. Ele fala, vocês têm que me buscar. O segredo para encontrar Deus é buscar. Diga amém por isso. Qual é o segredo para encontrar Deus? Buscar. Porque você também pode vir à igreja e Deus está aqui, e como uma pessoa que está lá na festa festejando as festas carnais, e Deus também está lá, e ela não encontrar Deus. Por quê? Porque ela não está buscando a Deus. Quem está lá na festa está buscando Deus, irmão? Está buscando encher a cara, está buscando satisfazer, mas Deus está lá, sim ou não? Porque se uma alma lá reconhecer que é pecadora, que precisa de Jesus e que quer mudar, ela vai ter um encontro com Deus. Deus está aqui. E se você vir à igreja só por vir, você vai sair como uma pessoa que está lá na festa mundana sem Deus. Porque Deus só vai se revelar para nós, queridos, se nós buscarmos a Ele. Ele está aqui, mas Ele quer que você busque a Ele. E quando você busca a Deus, Ele se revela para você. Diga amém por isso. Não é Deus que vai te buscar, é você que tem que buscar a Deus. Ele já veio, Ele já fez a parte dele. Agora é nós. Por isso que quando nós viemos aqui na igreja, o objetivo nosso é buscar a Jesus, é buscar a presença de Deus, é se render a Deus, até que Ele venha, até que Ele se manifeste, até que a gente tenha um encontro com Ele. Nosso desejo aqui é cultuar a Deus, adorar a Deus. Aí a pessoa vem para a igreja e diz assim, o culto não foi bom. O culto não é para mim, o culto não é para você, o culto é para Deus. Quem tem que dizer se o culto é bom ou não é Deus, é ou não é? Porque o culto é dele. Nós viemos aqui foi engrandecer o nome dele, exaltar o nome dele. Nós não viemos aqui glorificar a pastor, a bispo, a obreiro, a ministério. Não, nós viemos aqui adorar a Deus. E aonde nós nos reunimos, nós temos que nos reunir para adorar a Deus. Agora, por que muitas vezes a pessoa, o culto não foi bom? Por quê? Porque ela não buscou ter um encontro com Deus.
E toda vez que a gente busca ter um encontro com Deus, Ele se revela para a gente, amém? Se você estiver no hospital, busque a Deus. Se você estiver no seu trabalho, busque a Deus. Se você estiver na sua casa, busque a Deus, para que você possa ter um encontro com o Senhor. Diga glória a Deus por isso. O povo vai ter um encontro com Deus. Deus vai se revelar para o povo, e Deus diz: manda o povo se preparar. Querido, a pessoa passa o dia todinho em casa ouvindo música do mundo, o dia todinho assistindo Domingão do Faustão, Caldeirão do Hulk. Acho que Domingão do Faustão agora é à noite, né? Não é mais nem de dia. Passa o dia todinho assistindo coisas mundanas. Aí chega na igreja, ela já quer sentir a presença de Deus. Não, tem que se preparar, meu irmão. Aí a pessoa passa a semana todinha xingando, passa a semana todinha fazendo coisa errada, e quando chega na igreja ela já quer sentir o sobrenatural de Deus. Se você se arrepender, se você se humilhar, você vai sentir, porque Deus não rejeita um coração aquebrantado, amém? Agora, nós temos que nos santificar. Puxa, a pessoa está em casa, está jejuando, a pessoa está em casa, está orando, você passa a semana todinha se consagrando, para que num momento como esse de culto, você venha ter um encontro sobrenatural com Deus, para que num momento como esse você possa ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque você passou a semana toda se preparando, porque você passou o dia todo se preparando para ter um encontro com Deus. Quando a noiva vai casar, o dia dela é toda de preparação, sim ou não? É o dia todinho se preparando. Para quê? Para quando for a hora do casamento, ela ter um encontro com o noivo. O problema é esse: a gente não se prepara, e aí na hora que chega de ter um encontro com o noivo, quer que todo mundo, uau, está bonito, mas não teve preparação. Então Deus manda o povo se preparar. Como? Se santificando. Moisés manda o povo se santificar, porque eu vou falar com eles. Querido, sem santificação, a Bíblia diz, sem santidade ninguém verá a Deus. Se você não se separar, se você não se santificar, fica complicado você ter um encontro com Deus e ouvir a voz de Deus. Por que as pessoas lá fora têm dificuldade de ouvir a voz de Deus? Porque eles não se separam para ouvir a voz de Deus. Você está aqui nessa noite e você precisa entender que não é só o culto, é na sua casa, é no seu trabalho. Você precisa viver uma vida de separação para ouvir a voz de Deus, amém? Deus disse: Moisés, manda o povo se separar, porque eu vou falar com eles. O povo se separa, se santifica, e o povo vai encontrar com Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Quando o povo vai se encontrar com Deus, o povo começa a ouvir trovões, o monte fumegando, o povo começa a ver o barulho de trombeta, fumaça. A Bíblia diz que o povo teve medo, e o povo então se afasta. E o povo disse: fala tu, Moisés, conosco, mas não fale Deus. Deus prepara uma festa linda, Deus prepara tudo para falar com o povo. Deus tira o povo do Egito, Deus liberta o povo para poder falar com eles. E na hora que chega o momento de Deus falar com o povo diz assim: fala tu, Moisés, conosco, mas não fala Deus. Nós não queremos ouvir a Deus, para que nós não venhamos morrer. Nós não queremos ouvir a Deus. E quando eu li esse versículo, me saltou aos olhos. Eu disse: meu Deus, eu estou todo dia dizendo: Deus fala comigo, Deus fala comigo. E agora o Deus quer falar com o povo, e o povo agora não quer ouvir a Deus. Ouça, querido, essa semana eu fui interrogado por uma jovem da igreja, e ela me perguntou porque a conduta dela não está boa diante de Deus. E ela sentiu que Deus falou com ela, e ela veio me perguntar se realmente era Deus que tinha falado com ela. E eu disse: por que você tem dúvida que foi Deus que falou com você? Ah, pastor, eu estou com a vida errada. Deus não vai falar com quem está a vida errada. Aí eu pergunto para você: Deus fala quem está com a vida errada, sim ou não? Sim, Deus fala. Quando Adão pecou, quem é que veio para falar com Adão? Deus. Adão errou, meu irmão. Adão, cadê você? Oh Deus, eu ouvi a tua voz e tive medo. Aí a Bíblia diz que Caim vai e oferece uma oferenda, uma oferta a Deus de qualquer jeito, e Deus não recebe, e Deus vem falar com Caim, sim ou não? Caim, se você fizer o que é certo, você vai ser aceito, mas se fizer o errado, o pecado jaz à tua porta.
olha aqui para mim. Aí a Bíblia diz que Caim sai dali meio chateado, revoltado, com raiva. A Bíblia diz que Caim vai lá e mata o irmão dele. Deus fala com o assassino, sim ou não? Sim. Deus chega para o Caim: Caim, cadê teu irmão? E Caim: por acaso eu sou guardador do meu irmão? Sou algum vigia do meu irmão? Irmãos, eu pensava na minha mentalidade, essa semana foi Deus que me pegou e falou comigo, na hora que eu falei com ela. Porque eu pensava que Deus só falava com quem está na vida certa. Quem está na vida errada, Deus não fala. Eu estava com essa mentalidade. E naquele momento que ela falou, Deus falou comigo, eu não sei se foi Deus ou se é o diabo. E eu disse: foi o que Deus falou? Não, Deus falou que é para eu orar pela minha família. Falei: então foi Deus, não foi o diabo não. Pode ter certeza que foi. Mas Deus falou que fizeram macumba para minha família. Falei: então foi Deus que falou para você mesmo. Porque não é o diabo que vai dizer isso. Já imaginou? O diabo chegar e dizer: ora pela sua família, porque eu fiz uma macumba para a sua família. Ora, porque tem gente trabalhando. Não, é Deus, meu irmão. Agora, a pessoa, ouça isso aqui: Deus fala com bêbado, sim ou não? Fala. Deus fala com a prostituta, Deus fala com o drogado, Deus fala com todo mundo. Qual é o problema, bispo? O problema é que quem está lá fora na vida de errado está como o povo de Israel, não quer ouvir a Deus. As pessoas que estão lá fora não querem ouvir o Senhor. Toda vez que a gente fala do Senhor, fala da igreja, fala do plano de Deus para a vida delas, muitas pessoas não querem ouvir, por conta dos seus pecados. A Bíblia diz que por conta do pecado de Adão, ele se escondeu, e ele ouviu a voz de Deus. Deus estava falando com ele, mas ele preferiu ficar escondido. E Deus: Adão, cadê você, Adão? Aparece. Como se Deus não soubesse aonde Adão estava, é ou não é? Deus faz cada coisa, né? Finge que não sabe. Deus sabia ou não sabia onde Adão estava? Sabia. Mas só que Adão não sabia onde ele estava. Por isso que Deus estava chamando ele. Quando Deus chama uma pessoa, não é porque Deus não sabe o que ela está fazendo. Quando Deus fala com uma pessoa, não é que Ele não sabe o que ela está fazendo. Eu errei, bispo, eu falei. Irmãos, Deus fala com o ímpio, dá visões, dá revelações para o ímpio, mostra para o ímpio as coisas. Agora, qual é o problema? O problema é que o ímpio muitas vezes está como o povo de Israel, não quer ouvir a voz de Deus. E o maior desejo da igreja tem que ser ouvir a voz de Deus, amém? Já aconteceu muito isso comigo. Eu saía de casa e disse assim: hoje eu vou numa igreja, eu quero que Deus use um pastor para falar comigo. Já aconteceu isso com você? Não levanta a mão não. Hoje eu vou caçar uma igreja aqui de revelação nesse bairro aqui, nesse lugar. Eu vou caçar uma Deus vai ter que falar comigo. Eu estava igual o povo de Israel. Fala Moisés comigo, mas não fala Deus. Estava querendo um homem para falar comigo, e Deus falando comigo. Irmão, quando uma pessoa sai atrás de revelação, de homem, para falar com ela, é porque ela está igual o povo de Israel. Deus está falando com ela, mas ela está com medo. Ela sabe aonde precisa consertar. Aí quer ir num homem para ouvir uma palavra que mexa com o seu ego, que mexa com o seu autoestima, quer ouvir uma palavra do homem. O povo queria ouvir a palavra de Moisés, mas não queria ouvir a palavra de Deus. Que trágico é isso, quando uma pessoa prefere ouvir da boca de um homem do que ouvir da própria boca do próprio Deus. E essa campanha é para que você entenda: não é o bispo que quer falar com você, é o próprio Deus que quer falar com você, amém? É o próprio Deus que quer se revelar para você, é o próprio Deus que quer falar para nós. Agora nós precisamos parar para ouvir a Deus. O povo correu, o povo fugiu, o povo não queria ouvir a voz de Deus, o povo ficou com medo. E o povo foi embora e disse: nós não queremos ouvir a Deus para que a gente não morra. Porque toda vez que Deus falar com a gente, Ele vai matar algo na gente. E é interessante que João 5:25 diz assim: que os mortos ouvirão a tua voz e viverão. É muito interessante que os vivos quase não davam muita bola para Jesus. Os vivos quase não ouviam muito o que Jesus falava. Mas você já viu que todos os mortos que Jesus falou, todos ouviram Jesus? Foi mesmo, bispo? Foi. Jesus chega no túmulo de Lázaro e diz: Lázaro, sai para... Quem é que sai para fora? Lázaro. Jesus chega no túmulo, no caixão ali do filho da viúva da cidade de Naim e diz: menino, levanta. E o menino levanta. Chega na casa de Jairo, a menina está morta e diz: menina, levanta. E a menina levanta. Os mortos sempre ouviram o Senhor Jesus. Quem é que tinha dificuldade para ouvir Jesus? Os vivos.
Os vivos que não queriam ouvir Jesus. Por isso, querido, que nós precisamos matar a nossa natureza, o velho homem. Não estou dizendo que você tem que tirar a sua vida. Não, não é isso. É você nascer de novo. Por isso que Jesus disse: Nicodemos, aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não vai entrar no reino de Deus. Se você não tiver morto para você mesmo, se você não for como o apóstolo Paulo, já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. O meu velho homem está morto. E o povo não queria ouvir a Deus, porque não queria morrer a velha natureza, morrer para o pecado, morrer para a coisa errada, morrer as suas vontades, as suas paixões. Fala tu, Moisés, fala você, Moisés, mas Deus não fala não, para que a gente não venha morrer. Ouça, querido, a voz de Deus nunca vai matar ninguém fisicamente, pelo contrário, só vai dar vida, amém? E esse é o problema quando a pessoa está na vida errada. Eu lembro que quando eu estava com a vida errada, que eu ia na igreja, que eu não sabia que tinha uma... Aí o pastor, naquele dia veio uma mulher da revelação. Irmãos, foi o dia que eu mais orei a Deus para ele não falar comigo. Essa mulher passava e eu disse: Deus não revela não. Se o Senhor revelar eu vou ficar com raiva, eu nunca mais eu piso o pé nessa igreja. Deus não revela não, o Senhor sabe que eu estou na bagaceira, estou aqui só a capa, só escondido. Se o Senhor, meu Deus, por que eu fui vir hoje, Jesus? E eu dizia: Deus não fala não, não me revela não. Se o Senhor me revelar, eu saio dessa igreja. Deus não me revela. Estava igual o povo de Israel. Fala com o outro, mas não fala comigo. Não revela a minha vida não, Deus. Quando a gente está no erro, na vida errada, é ou não é? É desse jeito. Revela não, Deus não revela não. A gente fica com vergonha de ser exposto publicamente. Esse não é o prazer de Deus. Deus não quer revelar pecado de ninguém, querido. Deus não quer expor ninguém. Pelo contrário, Ele quer trazer conserto, Ele quer trazer aliança. Mas o povo estava tão na idolatria, o povo estava tão na vida errada, que o povo ficou com medo de Deus envergonhar eles. E pelo contrário, Deus queria dar direção a eles. Deus queria dar instrução a eles. Ouça, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. O que você ouve muda você por dentro. Diga comigo, diga: o que eu ouço muda eu por dentro. Então a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então a fé muda você por dentro. Agora o que você fala muda a sua volta. Diga comigo, diga: o que eu ouço muda-me por dentro, mas o que eu falo muda por fora. Então aquilo que eu falo vai mudar a minha volta, vai mudar por fora, mas aquilo que eu ouço vai mudar por dentro. Então esse é o poder da fé, é de me mudar por dentro, é de ouvir para que eu seja mudado, para que quando eu falar, a situação à minha volta seja mudada. Agora qual é a questão? A questão é que o povo não queria ouvir a voz de Deus. Fala tu, Moisés, mas não fala Deus. Sabe, a palavra ouvir e obedecer no hebraico é chamar. Shema, é a mesma palavra, Shema. Ouvir e obedecer no hebraico é a mesma palavra, Shema. Não tem diferença, é a mesma. Qual é a palavra ouvir no hebraico? Shema. Qual é a palavra obedecer no hebraico? Shema. É a mesma palavra. Ouça, e qual foi o problema do povo de Israel? O povo de Israel, fala tu, Moisés, estavam dizendo: nós vamos obedecer, mas não quiseram ouvir a Deus. E sabe qual é o problema? Quando a gente não ouve, a gente não obedece. Se você não ouvir a Deus, você não vai obedecer. O grande segredo para obedecer a Deus está em quê? Em ouvir a Ele, em ouvir a sua palavra. O problema é que muitas vezes a gente quer obedecer regras, códigos. Não, o segredo é ouvir para obedecer. O povo queria obedecer sem ouvir, e não tem como, querido. Vai viver uma vida frustrada. O segredo é que você venha ouvir a Deus. Eu vou ouvir a Deus, e ouvindo a Deus, você vai conseguir obedecer a Ele, amém? O povo não quis ouvir a Deus, e por não ouvir a Deus, trilhar o caminho da desobediência. Por não ouvir a Deus, trilhar o caminho da murmuração. Por não ouvir a Deus, não abandonar os falsos ídolos. Por não ouvir a Deus, estavam ainda escravos do pecado. E eu pergunto: quem é que você quer ouvir nessa noite? O bispo ou Deus? Quem é que você quer que fale com você? O bispo ou Deus? Porque tem gente que vem, nem para Deus dar uma revelação para o pastor e falar: irmão, sabe qual é a minha oração? Eu oro assim: Deus, não usa homem não, não usa mulher não, fala tu, mas não fala homem comigo. Por que, irmãos? Para que Deus vai falar com... Não é que a gente não recebe. Mas qual é a dificuldade que Deus tem para falar com o irmão?
vai dar um recado para o irmão para entregar para mim. Por que ele não entrega logo para mim? É ou não é? Eu digo, Deus, não precisa atravessador não, Deus. Não precisa o Moisés não, fala tu que eu ouço. Fala comigo, eu que quero ouvir, Deus. Fala comigo. Para, querido, de ficar atrás de profetada, para de ficar atrás de revelação. Fala assim com Deus, Deus, fala tu comigo. E Deus fala ou não fala? Fala. Deus não vai precisar usar pastor para revelar a tua vida. Deus não vai precisar pastor. Porque no dia que o bispo ser um pastor aqui, acho que minha vida vai mudar. Para com isso, irmão. No dia que o bispo ser alguém de revelação, para revelar algumas coisas, para com isso. Busca a Deus. Ora a Deus, fala, Deus, fala tu comigo. Eu não quero, não é o Moisés não. Eu quero é o Senhor falando comigo. Eu quero o Senhor falando comigo. Eu quero ouvir a tua voz. E esse é o meu desejo. Eu falo, Deus, não fala Moisés, fala tu comigo. Eu quero ouvir a tua voz. E nós precisamos a cada dia buscar a Deus, para que possamos ouvir a voz dele, amém? Não seja como o povo de Israel, que disseram, fala Moisés conosco, mas não fala Deus. Não tenha medo de Deus tirar algo de você. Não tenha medo de Deus mandar você. Porque tem hora que a pessoa não quer ouvir a Deus, porque ela sabe que Deus vai mandar ela parar de fazer alguma coisa. Aí ela prefere não ouvir. E toda vez que Deus falar com você, vai ser para o seu bem. E toda vez que Deus te direcionar, vai ser para o seu bem. Como é que Deus fala, bispo? Deus fala através da palavra. Deus está falando através dessa pregação. Deus fala em todo momento. Deus fala através do Espírito Santo que testifica em nós. Você vai ouvir a voz de Deus no seu coração. Você vai ouvir Deus falando com você. Então deixa Deus falar com você nessa noite, amém? Não precisa de pastor, não precisa de bispo, não precisa de revelação não. A maior revelação é Deus falando com você, amém? Fique de pé, nós vamos orar neste momento. Deus quer ter um encontro com você. E se você buscar a Ele, Ele vai se revelar a você. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o coração. Deus disse para Moisés, Moisés, manda o povo embora, fica só você. E Deus falava com Moisés face a face. Hoje, querido, Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você face a face. E a minha oração é que você se entregue a Deus neste momento. E deixa Deus falar com você. Deixa Deus falar o teu coração. Feche os teus olhos neste momento. O povo queria ouvir o homem, mas não queria ouvir a Deus. Deus está aqui nessa noite e Ele tem falado contigo e Ele está falando contigo. Você não precisa de confirmação de homem nenhum. Você não precisa de confirmação de mulher nenhuma. Deus já está falando contigo. Que fale Deus contigo, que não fale o homem, mas que fale o Senhor, o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso. Que você possa ouvir a voz de Deus no teu coração nessa noite. Que você possa ouvir Deus falar contigo no seu dia a dia. Que você possa ouvir Deus falar contigo. Que você possa ouvir a voz do Senhor e não endurecer o teu coração. Que você possa ouvir a voz do Senhor e ser guiado pelo Espírito Santo. Pai, nessa noite nós pedimos, Senhor, fala conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós estamos prontos, Senhor. Isso, feche os teus olhos. O Senhor está aqui nessa noite. Ele está em todos os lugares. E se você se render a Ele, se você abrir a sua boca e buscar a Ele, Ele vai falar com você. Se renda a Deus de todo o seu coração neste momento. Se renda a Deus de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Diga para Deus, diga: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Oh Deus, fala conosco nessa noite, Senhor. Estamos prontos para Te ouvir. Estamos prontos para Te conhecer nessa noite face a face. Se Tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontra de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Isso, se renda aí. Preciso tanto do Seu perdão. Dai-me um novo coração. Se Tu olhar, Senhor, pra dentro
dentro de mim. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão. Dai-me um novo coração. Peça a Ele um novo coração nessa noite. Dai-me um coração igual ao seu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao seu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer. Dai-me um coração igual ao seu. Ensina-me a amar os meus irmãos, a olhar com os teus olhos, perdoar com seu perdão. Enche-me com seu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao seu, meu mestre. E dai-me um coração igual ao seu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer. E dai-me um coração igual ao seu. Jesus. Pai, dai-nos um coração igual ao Teu, Senhor, para que possamos ouvir a Tua voz, para que possamos ouvir o Teu Espírito. Coração submisso ao Senhor. Senhor, nós clamamos o Senhor nessa noite, Pai. Fala conosco. Ó Deus, queremos ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Nos direciona, nos guia, Senhor. Ó Deus, nós queremos ser guiados pelo Senhor. Nós temos sede, meu Pai, temos fome de Ti. Ó Deus, nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz em cada momento da nossa vida, meu Pai, em cada decisão. Ó Deus, no nosso andar, meu Pai, que o Senhor possa estar falando conosco, meu Pai, no nosso dia a dia. Ó Deus, fala com Teu filho e Tua filha. Ó Deus, ele sabe o que ele precisa fazer. Ela sabe porque o Senhor tem falado, Pai. Então confirma, meu Pai, mais uma vez aquilo que é propósito do Senhor no coração dos Teus servos. Aqueles que têm chamado, meu Pai, que não venham, ó Deus, fugir do chamado. Ó Deus, aqueles, meu Pai, que precisam abandonar algum vício, algum pecado, que eles possam ouvir a Tua voz nessa noite, para um conserto, para um arrependimento. Aqueles que precisam se firmar na Tua presença, que nessa noite, meu Pai, eles possam fazer isso. Deus, queremos Te entregar neste momento, Senhor, a nossa casa. Queremos Te entregar neste momento a nossa família nas Tuas mãos. Aonde, meu Pai, tiver uma pessoa que é sangue do nosso sangue, que o Senhor possa ir de encontro, guardando, livrando. Anula todo laço de morte na nossa casa, anula todo laço de morte na nossa família. Proteja a nossa casa, proteja a nossa família, proteja aquilo que é nosso. Deus, eu oro para que o Senhor perdoe os pecados da nossa família. Tende misericórdia, meu Pai. Perdoa a dureza do coração, a incredulidade. Liberta a nossa família das garras de Satanás. E nós oramos por salvação, Pai. Não permita que nenhum deles pereça o lago de fogo do inferno. Ó Deus, mas que eles venham ser salvos, que eles possam ouvir a Tua voz e que eles possam Te obedecer, meu Pai.
Deus, nós entregamos a nossa família nas tuas mãos. Diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu entrego a tua família nas minhas mãos. Diga: Senhor, eu entrego essa cidade nas tuas mãos. Cancela todo espírito de idolatria, de bruxaria, de feitiçaria. Cancela todo o poder do mal que se levanta neste lugar. Diga: Senhor, repreenda o homicídio, repreenda todo assassinato, repreenda toda tragédia. Diga: Deus, traz paz sobre a nossa cidade, porque a tua palavra diz que a paz do Senhor há de entrar nas casas, há de entrar nos lares. Diga: Senhor, nós profetizamos salvação sobre essa cidade. Diga: essa cidade é do Senhor Jesus. Diga: Senhor, nós entregamos a nossa vida, nós te entregamos essa cidade, o governo dessa cidade nas tuas mãos. Diga: Deus, fala comigo. Diga: Deus, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Diga: Deus, fala tu e não fala homem, porque eu quero ouvir o Senhor nessa noite. Oh Deus, nós queremos te ouvir nessa noite, Pai. Oh Senhor, que possamos ouvir a tua voz e que possamos ser guiados por ela, Pai. Estamos aqui rendidos ao Senhor, totalmente entregues à tua presença, totalmente entregues ao Senhor, Pai. E que nessa noite a tua graça, a tua unção venha permanecer sobre as nossas vidas, Pai. Feche os teus olhos, querido. Bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu aleluia. Abra a tua boca e glorifique e adore o Senhor. Bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar. Não pare, não pare, não pare. Iremos gastar a nossa vida, Senhor. Oh, aleluia. Eu não vou parar. Gastarei minha vida ao teu céu. Cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho e nem quero descanso. Aleluia, se renda o Senhor. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Receba o fogo de Deus nessa noite. Deixa queimar. Receba o fogo de Deus sobre a tua vida. Oh, aleluia. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Se renda a Ele de todo o seu coração. Eu não tenho descanso. Oh, santo, santo Senhor Deus. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso.
deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa ele queimar aí. Oh, aleluia. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, seu fogo em mim. Receba o fogo de Deus. Oh, receba a unção, receba o batismo com o Espírito Santo. Batismo com fogo de Deus. Oh, o Senhor vai falar contigo. A partir de hoje os teus ouvidos se abrem e você vai ouvir a voz de Deus. Aleluia, Jesus. Como é bom, Senhor, estar na Tua presença. Como é bom, Senhor, Te louvar, Te engrandecer. Pai, eu oro nessa noite, meu Pai, pedindo que o Senhor leve os Teus filhos para casa, guardado, protegido, livra de todo mal. Dê a todos uma noite de paz. Eu oro para que o Senhor levante, acorde pessoas aqui nessa madrugada, Senhor, para falar com eles. O Senhor vai te acordar nessa madrugada. Você vai perder o sono do nada e você vai entender que é Deus querendo falar contigo. Você vai dobrar o seu joelho porque Ele vai falar com você. Você vai ouvir a voz de Deus a partir de hoje. O Espírito de Deus vai te dar direcionamento. O Espírito de Deus vai te guiar. Que os teus ouvidos se abram. Que os teus ouvidos se abram para ouvir a voz de Deus a partir de hoje. Que você possa ouvir a voz do Espírito. Que o Senhor possa falar contigo, porque esse é o desejo do Senhor. Pai, nós entregamos, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos. Pedimos, meu Pai, continua falando conosco, meu Pai, por onde nós andarmos, por onde nós passarmos, e que possamos ouvir a Tua voz. Nós te agradecemos por esse culto. Te agradecemos pela Tua palavra revelada aos nossos corações. Não queremos ouvir Moisés, queremos ouvir o Senhor. Então fala conosco. É o que nós oramos, pedimos em nome de Jesus. E os que creem, digam amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Terça-feira, culto de mulheres e culto de homens na igreja. Quarta-feira, campanha profética do milagre, gente. Não falte. Deus abençoe e sucesso. Cumprimenta seu irmão com a paz do Senhor. 1 milhão de bênçãos.